Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. E salve jovens, aqui é Guilherme Silva e sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos, seu podcast de história e de quadrinhos. Então pessoal, no episódio de hoje escolhi um grupo de personagens bem interessante, bem legal. Né? Eu estava lendo esses dias a nova run do Quarteto Fantástico, né? Agora de 2018, pelos roteiros aí do Dan Slott, a arte da Sara Pichelli, estava uma arte muito legal, juntamente com o Nico Leon, né, em algumas histórias, né? E as cores da Marti Gratia, eu acho que é assim esses nomes, pode estar faltando algum sotaque aí para deixar a pronúncia mais bonitinha. Essa run nova aí de 2018 acabou de terminar o primeiro mini arco, né, de 3 edições só, para reintroduzir o Quarteto Fantástico, porque estava no hiato bastante longo aí, né? Não digo longo, mas estava no hiato aí, né? Fazia um tempo que não tinha publicações do Quarteto Fantástico, né? E, pô, essa série eu gostei bastante, assim. Eu andei lendo uma série de histórias do Quarteto Fantástico para gravar com o Fuleiros Pop. A gente fez um especial de Quarteto Fantástico aí. E eu fiz um intensivão, né? Um supletivo com várias histórias legais. Eu até pretendo separar algumas para ir comentando aqui ao longo de alguns episódios. Nesse aqui eu vou me reservar a falar dessa run um pouquinho, porque foi a que me empolgou para falar dos outros volumes lá, de 1961, vou falar lá das HQs iniciais que deram origem ao supergrupo, né? Obviamente, né, que do Stan Lee e do Jack Kirby, né, do Stan the Man Lee e o Jack the King Kirby. Essas duas lendas aí, né, que co-criaram aí um dos maiores grupos de personagens aí do mundo, né? Ou como diz as capas, né, a maior revista em quadrinhos do mundo. Tanto é que não faz tanto tempo eles realmente lançaram a maior revista de história em quadrinhos do mundo, né, em tamanho real. Não sei se era a maior, acho, mas um quadrinho em tamanho gigante mesmo. Mas, poxa, gente, essa run é muito boa. Eu gostei em especial das cores, cara. Achei as cores da Marti muito boas, cara. Nossa, é uma cor muito viva, assim. Uma coloração muito da hora, muito bonita mesmo. E o roteiro também eu achei bem escrito, assim, eu gostei, achei com piadinhas a lá Quarteto Fantástico, né, bem estilo do quarteto. E achei que ele deu uma ênfase bastante na relação familiar dos quatro e de outros personagens que aparecem, não vou também dar muito spoiler. E isso, cara, remete bastante lá no início, né, é uma coisa que tem desde o início, afinal o supergrupo foi criado assim, né, com um arquétipo familiar, né? Lá na década de 60, o Stan Lee e o Jack Kirby, né, eles tiveram essa ideia de criar o Quarteto Fantástico justamente para rivalizar com a Liga da Justiça, que estava fazendo bastante sucesso no período, né? Mas eles pensaram assim, né? Eu acho que principalmente o Stan Lee. O Stan Lee ele focava mais no conceito, né, dos personagens, e o Jack Kirby fazia a identidade visual, né? Mas aí o Stan Lee pensou, por que eu não faço uma família de super-heróis, né? E assim surgiu o Quarteto Fantástico, né? E, porra, uma das maiores criações, eu acho que aí ele rivaliza com o Homem-Aranha do Stan Lee, e do Jack Kirby também. Mas, enfim, né? Ele rivaliza aí com uma das maiores criações do Stan Lee, né? E, obviamente com as suas parcerias aí. Eu não sei dizer se o Homem-Aranha é maior que o Quarteto Fantástico, eu acredito que seja, assim, mas se falar nos dois, a chance é grande das pessoas conhecerem qualquer um dos dois, né? Mas indo lá para 61, né, o que a gente tem de curioso? Primeiro, a gente está no auge da Guerra Fria aqui, né? Então, qualquer criação cultural desse período, ele vai abordar determinadas características, cara. É quase impossível de escapar, né? Não que o contexto ele vai determinar totalmente os aspectos da criação, mas é um contexto bastante significativo, né? Bastante presente na vida das pessoas o tempo inteiro. Tanto é que a maioria dos super-heróis criados nessa época, eles vêm de contaminação radioativa. As pessoas não entendiam muito bem o que era isso,
né, e o medo de uma guerra nuclear constante, né, e faziam com que as pessoas imaginassem 1000 possibilidades do uso de energia nuclear, né, inclusive adquirir poderes, né. E o curioso aqui do Quarteto Fantástico é como é que é a origem deles, né, vamos pensar a respeito. O Quarteto Fantástico, eles são um grupo de pessoas, né, um cientista, o Reed Richards, sua esposa, Sue Storm, o irmão dela, né, o John Storm, e seu amigo, o amigo mais próximo do Reed Richards, que é o Ben Green, que, né, que vai se tornar o Coisa depois, que é piloto de caça, aí ele tem umas atribuições ali específicas também. E aí, o Reed, ele se vê, né, desesperados ali, de certa forma, para chegar ao espaço antes dos soviéticos. Olha só que curioso, né? E nessa época o Yuri Gagarin estava chegando no espaço mesmo, né? Então é muito icônico, né? Então essa tentativa do Quarteto Fantástico e essa projeção aí da época, né? Nessas histórias iniciais do Quarteto Fantástico. Apesar os quadrinhos eram muito inocentes nessa época, porque eles invadem uma base do exército, eles fazem um voo de foguete sozinhos, só os 4, sem mesa de controle, sem mesa de comando, sem ponte de comando, sem nada disso. E eles levam 2 pessoas que não têm treinamento nenhum, que é o Asu e o Johnny. O Johnny, que é um adolescente também. Porra, é tudo muito errado. E eles vão com muita facilidade também, né? E eles vão lá, são banhados pelos raios cósmicos, que é também uma coisa que ninguém entendia muito bem, né? E aí é isso, cara. Pô, isso aí é muito interessante, assim, né? Porque são 3 coisas que o Quarteto Fantástico aglutina. A corrida espacial, essa mencionada, que é a origem deles. A corrida tecnológica, porque o Reed Richards, como ele é um cientista, né? Ele tem esse intelecto dele meio místico, que ninguém entende o que ele fala, e aí ele acha soluções magníficas para problemas mais magníficos ainda, né? E isso acontece com diversos personagens. Quantos personagens da Marvel, principalmente, né, que vocês conhecem, que são doutores ou que são cientistas? A gente tem o Dr. Doom, que é um rival, né, o principal vilão aí do Quarteto Fantástico. Tem o Homem-Aranha, querendo ou não, ele é um cientista, né, um super gênio. Tem o Hulk, e por aí vai, cara. Deve ter outros aí que eu não me lembro agora, mas é sempre assim, né? Então essa corrida tecnológica, e ela é muito presente, aglutinada na ciência, né? Não se entendia muito bem o que era a ciência, o que faz um cientista, né? Não se sabia exatamente. E aí isso aparece também nessas histórias, isso é bem interessante de verificar. E por fim, a corrida armamentista, né? Isso é muito mais presente nas histórias do Hulk, por exemplo, que ele sempre vai de lado a lado com o exército, ele sempre tem algum tipo de bomba atômica bizarra que aparece do nada nas histórias, é usada da maneira mais esdrúxula, mas assim, é bastante comum, cara, e esse é também uma das coisas interessantes, né, de como o poder bélico aparecia representado nessas histórias, né. E outra coisa curiosa também dessas HQs iniciais é que, aí uma questão mais editorial, né, cada revistinha de 20 e tantas páginas finalizava nela mesma, né? Era uma história com início, meio e fim em 20 páginas. E hoje em dia, a run aqui, por exemplo, que eu mencionei no início, são 3 edições, né? Saindo assim em períodos diferentes, né? Não sei se é semanal ou mensal aquela ali, gente, desculpa. Mas elas saem periodicamente, né? Hoje a gente tem mega sagas de 20 e tantas edições, 40 e tantas edições, ou a gente tem o Injustice, por exemplo, uma saga mais recente, teve várias edições. Né? E isso naquela época era uma coisa um tanto inconcebível, né? Porque as pessoas, primeiro, eram uma revista nova, né? Com personagens novos, e isso remete a outra característica deles, sempre reintroduziram as pessoas à origem dos personagens em toda a história. Tinha um textinho no início dizendo sempre como que os personagens conseguiam os poderes. Também é uma coisa bem engraçada. Mas assim, as histórias são pequenas, então se você quer conhecer, poxa, eu não sei por onde eu começo a ler o Quarteto Fantástico, deve ter milhões de histórias. Pô, realmente tem milhões de histórias, né? Mas esse é um bom jeito de você começar. Primeiro você conhece os personagens, você se familiariza com os trejeitos psicológicos, você encara uma fonte histórica bastante interessante aí, né? Que, querendo ou não, você consegue analisar como uma fonte histórica, afinal você consegue fazer isso com qualquer produção humana, né? Mas é uma fonte histórica mais um pouco explícita, assim, né? As perguntas, assim, que você pode direcionar à fonte são mais tranquilas, são mais fáceis, né? Digamos assim, porque afinal, Guerra Fria
né? É um acontecimento da história bastante longo. Então, puta, você pode fazer milhões de perguntas para essas fontes aí, para esses primeiros quadrinhos, e você vai poder extrair umas informações legais dessas fontes, né? Além de ser um entretenimento bem interessante. Pode achar que, ai meu Deus, uma história tão antiga deve ser meio chato de ler. Tem algumas que são, cara. Eu não digo do Quarteto Fantástico, mas alguns quadrinhos antigos são meio chatos mesmo. Mas esse aqui, cara, eu acho muito interessante, porque ele é muito. Ele aglutina muito o espírito da época. E é muito legal por isso, assim, né? Eu, como fã de quadrinhos e como historiador, eu junto duas coisas, duas paixões aí numa coisa só, né? É muito bacana. Além disso, então, eu recomendo também ler a run nova, se você puder ler em inglês, né? Que ela ainda não chegou no Brasil. Infelizmente, por meios não muito lícitos. Mas recomendo ler também, se tiver paciência. Mas eu recomendo ainda mais ler as primeiras lá de 1961. Essas são bem difíceis de encontrar, gente. Mas eu vou deixar um link aqui no post, para que vocês possam aí colocar na lista de desejos para quando o HQ retornar, né? Se retornar, eu espero que retorne, mas vou deixar aqui no post. E também vocês podem tentar procurar as coleções históricas Marvel, né? Tem do Hulk, tem dos Paladinos, tem do Mestre do Kung Fu. Tem uma série de personagens, tem do Wolverine agora. E tem do Hulk, a do Hulk é muito boa, recomendo demais assim adquirir, essa tá bem fácil de adquirir. Mas também tem a do Quarteto Fantástico, que deve ser dificílima no momento. Mas sei lá, procurar em sebo ou talvez em grupos de vendedores de quadrinhos, talvez seja uma boa. Na Amazon, eu vi só o volume 2 vendido por uma pessoa, né? Não é vendido pela Amazon mesmo. E tava meio caro, as pessoas colocam um preço muito acima, né? Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse podcast, dessa indicação, deixa um like aí na nossa página do Facebook, do CroniaCast, segue no Twitter, segue no Instagram. Agora eu vou começar a atualizar o nosso Instagram também com fotos ou imagens de gibis ou de quadrinhos aí que eu venho acompanhando, né? E elas podem dar umas dicas dos próximos episódios ou não, né? Então se você quiser acompanhar também para conhecer novos quadrinhos, né? Além dos que eu converso aqui com vocês no podcast, segue lá no Instagram que vai ser bem interessante. Né? Também no Facebook a gente posta aí de vez em quando as promoções da Amazon para você acompanhar. E que se você comprar pelo nosso link, você vai ajudar o nosso podcast, né? Então fica a dica aí, pessoal. É isso aí, gente. Qualquer coisa, mande um e-mail pra gente, hq@croniacast.com.br. Tire dúvidas, indica um quadrinho pra gente dar uma olhada. Manda um oi, né? Faz uma crítica aí, poxa, Gui, você falou uma besteira aí no podcast, eu quero dar uma consertada. Manda lá pra nós que eu leio no próximo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Em memória a Stan The Man Lee, um grande parceiro de Jack Kirby e co-criador dos maiores heróis que nós já tivemos o prazer de acompanhar. Stay put. I'll be back in a flash.